Então, senhores, estamos de volta. Dessa vez a gente vai revisar um ponto que nós vimos, que é as ferramentas de soldar, parar, frente menos verso menos frente, combinar. E também vamos vetorizar nossa primeira arte, que será boneco do Android. Fazendo uma revisão, a gente viu na aula passada, no módulo anterior, as ferramentas de combinar, soldar, aparar e intersecção. Para o nosso exemplo, nós utilizamos um quadrado e um círculo. Então, como a gente pode ver aqui na figura, o combinar, ele vai unir as duas formas e deixar o espaço vazado. A ferramenta soldar, ela vai unir as duas peças e torná-las uma só. Lembrando que essa ferramenta só vai aparecer se você estiver com dois ou mais objetos selecionados. Então aqui eu tenho o símbolo do soldar e o próximo é aparar. Aparar, ele vai cortar uma das figuras no formato da primeira figura, como nós vimos na aula passada. Intersecção, ele vai, ao contrário do combinar, que exclui a intersecção, no caso da intersecção, ele vai separar essa parte aqui, que é onde as duas formas se encontram. As ferramentas, combinar, soldar, aparar, intersecção, elas vão te ajudar muito e facilitar muito o desenvolvimento das tuas atividades. A gente também tem o simplificar, que ele também vai dar um corte em uma das figuras, a frente menos verso. Nesse caso, ele exclui uma das figuras, exclui o círculo. O verso menos frente, que ele também exclui uma das figuras. E criar um limite onde ele cria um contorno ao redor das duas figuras. Se você tiver ainda alguma dúvida sobre o uso dessas ferramentas, você pode assistir novamente o módulo 1. E nesse módulo eu expliquei com detalhes o funcionamento dessas ferramentas. O nosso primeiro objeto, ele vai ser o símbolo do Android. Você vai perceber que quando você entende o princípio das formas básicas e combinado com essas ferramentas de soldar, aparar e etc., você consegue fazer diversos objetos, diversas logos, e vai perceber que muitas dessas logos famosas, desses logotipos famosos, foram feitos utilizando essas ferramentas, tá bom? Então, a gente vai agora o nosso programa para fazer a nossa atividade. Então, nós já estamos aqui no nosso programa. Vamos começar a desenhar o nosso Android. Vou desenhar passo a passo para você entender a utilização de todas as ferramentas. A primeira ferramenta que nós vamos buscar é a ferramenta retângulo. Com a ferramenta retângulo, a gente vai fazer o corpo do nosso Android. Ó, fizemos o corpo do Android e vamos pegar a ferramenta forma. Quando eu pego a ferramenta forma, eu aproximo aqui dos nós, dos cantos do meu objeto e consigo fazer o arredondamento dos cantos. Com os cantos arredondados, eu agora vou utilizar uma ferramenta para dar o primeiro corte aqui na parte de cima, que é onde eu tenho o corpo do meu objeto. Eu vou logo pintar. A gente poderia deixar para pintar no final, mas para ficar mais fácil de você visualizar, a gente vai já pintando esse objeto. Então, agora eu vou realizar o corte com a ajuda de um outro retângulo. Estou aqui com um novo retângulo e eu vou realizar esse corte, ó. Eu vou selecionar esse objeto. Vou trocar de ferramenta, pegar a ferramenta seleção. Selecionando esses dois objetos,
eu vou agora trabalhar com o meu grupo de ferramentas. Ó. A ferramenta que eu vou utilizar é o aparar. Ele mesmo já nos dá uma explicação. Corte uma parte de um objeto usando a forma de outro objeto. Então basta eu clicar na figura aparar e ele fez o corte. Ó. Então, o primeiro corte foi feito. Eu já tenho aqui a parte de baixo do meu Android, tá? E agora eu vou fazer os braços. Você vai perceber também que fazer os braços é muito simples. Eu vou utilizar um retângulo e vou arredondar, conforme eu já expliquei anteriormente. Pronto, ó. O braço do meu Android, ele já está prontinho. Vou arredondar um pouquinho mais. Pronto, está totalmente redondo. Para que tu tenha a certeza de que tu está fazendo os braços do mesmo tamanho, você vai dar um Ctrl+C e um Ctrl+V para duplicar esse objeto. Para colocá-los na mesma altura, a gente pode utilizar um recurso que tem no Corel chamado de linhas guias. As linhas guias, elas podem ser puxadas, ó, a partir dessa figura aqui, ó, posicionando o mouse dessa forma. Você pode puxar, ó, uma linha guia, é só clicar e puxar. Ó. E essa linha guia vai te ajudar a posicionar os objetos. Vou dar um zoom aqui. Ó. Aí eu vou usar a linha guia para posicionar, fazer o alinhamento do meu objeto. Eu faço aqui do primeiro braço e arrasto aqui para o lado. Olha só como está bem alinhadinho agora. Então, sempre que você precisar alinhar dois objetos, você pode utilizar as linhas guias. O que é legal da linha guia é que você não precisando mais dela, você clica em cima e deleta. Eu vou aproveitar os braços para que eu faça os pés do nosso objeto. Nós vamos agora dar um Ctrl+C no nosso objeto, no nosso braço, e um Ctrl+V. Eu vou posicionar um aqui, vou dar mais um Ctrl+V e vou posicionar o outro aqui. Novamente eu vou pedir ajuda para uma linha guia para que eu consiga, ó, alinhar. A gente também pede ajuda da ferramenta Zoom. Olha, estava quase certo, né? Esse aqui eu vou levantar um pouco mais e esse aqui eu vou baixar um pouco mais. Pronto. Agora é só excluir essa linha aqui. E o próximo passo, relembrando que para reduzir o zoom, o atalho é F3 e F4 para encaixar na tela. Agora eu vou selecionar o corpo e as pernas do meu objeto, segurando Shift. Seguro o Shift, clico numa perna, clico na outra perna e clico no corpo. Agora eu vou utilizar a primeira opção da minha ferramenta, que é soldar. Pronto, eu soldei e transformei os meus objetos em um objeto só. Eu vou aproveitar e pintar logo os braços. E agora a gente vai fazer a parte de cima do nosso Android, a cabeça, e vamos utilizar para isso uma elipse. Para que você faça uma elipse perfeita, redondinha, basta que você segure Ctrl enquanto manuseia a ferramenta. Aí você vai ter a certeza de que o seu círculo está redondo e não está oval. Você vai posicionar esse rapaz aqui, vai diminuir pelos cantos para não perder a proporção. E essa é a medida
O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um retângulo e passar aqui, ó. Porque eu vou utilizar esse retângulo, eu vou até pintar de uma outra cor, não é necessário pintar, mas é para você entender. Tá? Esse retângulo vermelho, eu vou utilizar para recortar essa bola. Então, veja bem, para que o retângulo corte o círculo, você vai clicar primeiro no retângulo, segurar Shift e depois clicar no círculo. Aí você vai utilizar a opção aparar. Pronto. Basta agora você clicar no círculo, deletar e movimentar o círculo para a posição correta. Ele vai ficar. Eu estou movimentando ele com a setinha de navegação do teclado. Pronto. Vou pintar ele da mesma cor. O que nos resta agora é fazer os dois olhos e as antenas. Fazer os dois olhos é um processo simples. Lembre-se que você vai segurar Ctrl para fazer um círculo perfeito, pintá-lo de branco, vai posicioná-lo, vai dar um Ctrl C e um Ctrl V e posicionar o outro olho. Novamente, eu vou pedir ajuda de uma linha guia e também vou trabalhar com a ferramenta Zoom. Vou aproximar um pouco mais, pronto, para que eu possa colocar os olhos na mesma altura. Você vai perceber que ao movimentar o meu objeto, ele começa a sofrer a ação dos ímãs que tem nos nós desse objeto. Então, se você tiver com dificuldade de movimentar, você vai procurar no teu programa essa opção aqui, ó. Alinhar a. Aí você vai desmarcar, alinhar a objetos. Se você não encontrar essa opção alinhar a, você pode vir no menu exibir e vir na opção alinhar a e desmarcar alinhar a objetos. Fazendo isso, você vai poder movimentar com mais facilidade o seu círculo. Então, eu já alinhei, vou apagar aqui a minha linha guia. Eu vou dar um F3 vou dar um F4 agora para ver. Eu vou descer um pouco mais os olhos. Como é que eu vou fazer isso? Você vai selecionar os dois juntos, ó, passando o mouse dessa forma. E nós vamos colocar eles mais aqui. Feito isso, eu vou dar um corte dos olhos na metade da cabeça. Ou na metade do círculo que forma a cabeça. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar no primeiro círculo, segurar Shift, clicar no segundo Shift, segurar Shift e clicar na meia-lua que forma a cabeça do Android. Com isso, você vai novamente na opção aparar. Com aparar, o que ele vai fazer? Ele vai dar o corte nos olhos. Pronto, ó. Aqui, ó, não é mais simplesmente um círculo. Ó, tu vai clicar, puxar esse círculo para o lado, ó. Você pode apagar, porque ele deu um corte no formato do olho. Então, o olho e a cabeça agora são um objeto só. Inclusive, se você mudar a cor, ó, do objeto, o olho permanece ali. Para finalizar, nós vamos fazer a antena. Para a antena, nós vamos utilizar também um retângulo e também vamos arredondar o canto. Vamos pedir ajuda da ferramenta Zoom para que fique mais fácil. Ó, eu vou arredondar a antena. Pronto. Eu vou pintar de verde para ficar mais fácil de você visualizar. Eu vou pegar essa antena, posicioná-la aqui na direção do olho e lembre-se do que nós fizemos nas aulas anteriores,
onde eu vou dar um clique e fazer um giro. Pronto. Tá? Agora você dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, movimenta essa antena para o outro lado, essa que você acabou de copiar, e faz um giro novamente. Pronto. Aqui a gente vai verificar se elas estão na mesma altura, utilizando aqui a minha linha guia. Ó, elas estão na mesma altura. Vamos dar um F4, ver como é que está ficando o nosso objeto. Agora, o que nós vamos fazer é unir ou soldar as antenas para virar uma figura só. Pronto, então nós temos aí o nosso Android. E para finalizar, nós vamos agrupar esse objeto. Você vai dar um F3 para diminuir um pouco. Vai passar o mouse ao redor de todos os objetos que ainda estão separados, como a cabeça, os braços, e você vai agrupar. Agrupar é unir os objetos. Eles continuam sendo objetos separados, mas ficam todos unidos a um único grupo, que sofrem todos a mesma ação de qualquer efeito que eu colocar. Então, quando você seleciona vários objetos, além de aparecer as opções que nós acabamos de utilizar, temos uma opção nova, que é o agrupar. O atalho é Ctrl+G. Então, tu vai, ó, clicar em agrupar. Pronto. Para finalizarmos, a gente vai agora retirar o contorno. Então, tu vai clicar nessa ferramenta aqui, que é a ferramenta canetinha de contorno, e vai escolher a opção sem contorno. Pronto. Vamos agora dar um F9. Pronto. Com isso, a gente concluiu o nosso primeiro objeto vetorizado, que é o bonequinho do Android. Utilizamos nessa atividade as formas básicas, e foram só duas, o círculo e o retângulo, e utilizamos as ferramentas que nós aprendemos no primeiro módulo, soldar, aparar e etc. A sua atividade nesse módulo é reproduzir esse logotipo, reproduzir esse bonequinho do Android no teu Corel e enviar pelo teu ambiente virtual. Nos vemos na próxima aula.